Graças a paz, queridos. Queria desafiar você hoje para pensar no propósito de Deus sobre ação missionária. A Junta de Missões Nacionais da IPB, a qual fiz parte até o final do ano passado e continuo tendo a parceria, pelo menos na divulgação do nome e do envolvimento, esse ano dentro do Brasil são 197 campos de atuação da Junta de Missões Nacionais. São 80 campos da própria Junta de Missões, exclusivos, mais 105 campos de parceria, como foi Porto Real, e hoje nós temos no Sindo, campo de parceria, e mais 12 de subsídio, igrejas que se organizaram e desta forma, mas entendemos que ainda era insípido e ainda precisaríamos de mais tempo. Muitas vezes nós pensamos nos desafios de Deus e nos propósitos de Deus no nosso tempo. E eu lembro de Paulo na sua segunda viagem missionária, louco para ir para a Ásia, desejoso de pregar o evangelho, e Deus lhe fecha as portas, o Espírito Santo o impede e o compele até que ele recebe o chamado do varão macedônio convidando Paulo para poder pregar o evangelho. Ele vai pregar o evangelho e ali ele vai ser preso, juntamente com Silas, aquela prisão, as dores do evangelho, da pregação. Talvez nós não compreendamos a obra missionária sobre esse aspecto. E eu queria começar pensando com vocês e mexendo com o coração de vocês de verdade, porque viver no Brasil é uma bênção. Nós temos toda a liberdade para adorar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor, mas nós nem sempre compreendemos. Eu estou vendo o desafio de vocês e parabéns à Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Normalmente só se fala em missões no mês de agosto. A maioria das igrejas presbiterianas só pensam na ação missionária no mês de agosto. Eu fiquei em Lambari durante 17 anos e eu creio plenamente, vou ser muito franco para os irmãos, o crescimento da igreja, que cresceu praticamente 4 vezes ao longo de 11 anos de ministério efetivo lá, porque eu fiquei meu período de seminarista trabalhando com a igreja de Belo Horizonte, indo todos os finais de semana, mais os 4 anos de seminário, mais um licenciado, mais 11 anos como pastor. E eu creio plenamente que o crescimento da igreja, que saiu de 140 membros para 680, teve a ver com missões. E eu queria começar trabalhando com vocês sobre os desafios da obra missionária e de entender que não é só lá fora que há dificuldade no campo missionário. Eu fui no congresso em 2006, creio eu, e ali Deus me despertou para entender a necessidade da igreja se envolver com missões. A gente todo ano, mês de agosto, a gente levantava oferta, desafiava os irmãos, e eu fui nesse congresso em Belo Horizonte. E conheci naquele congresso pastor Antônio Geusloister, um missionário. Joselita é o nome da sua esposa. Ele de família católica, ali do sul, onde ele tem gente da alta cúpula da igreja católica na família, e Cristo o alcança. E ele então deu uma palavra naquele congresso, e eu confesso para os irmãos, eu tive uma crise de choro, de chorar 25 minutos ininterruptos, porque eu fui ver a realidade e ele contando que precisava de parceiros, porque naquela semana Dona Maria, membro da igreja, havia morrido porque não tinha o que comer. Aquilo foi tão forte no meu coração que eu falei: "Senhor, a gente reclamando de tantas coisas, e talvez você pense assim, talvez você não compreenda isso, porque o grande desafio da obra missionária é entender que nós precisamos agir. E essa ação não pode ser voltada apenas ao fato do entendimento do ir, porque talvez você não tenha o chamado para isso, mas você precisa entender o compromisso que você precisa ter de contribuir com a obra missionária. Seja na oferta, na contribuição financeira, seja com os seus joelhos dobrados. Oswald Smith, e ele com uma grande igreja na América do Norte, no Canadá especificamente,
reclamaram um dia que a sua igreja não estava muito bem pintada e que precisava de cuidados especiais. E ele disse assim: "Nós precisamos cuidar primeiro de almas, investir na obra missionária e nos preocupar um pouco menos com o nosso espaço". Eu sei que talvez sejamos radicais quanto a isso, mas nós precisamos nos envolver de verdade. E aqui vem o meu apelo a você antes da gente entrar no texto propriamente. Quanto tempo você gasta orando por missões? Qual o seu foco? Você vê o Luiz falando sobre o conflito Israel-Irã. Nós passamos por essas situações e essa semana os missionários que lá estão pedindo oração com as lutas e os conflitos. Gente que estudou comigo no seminário e que resolveu ir para lá, estão lá. E aí a gente fica pensando nisso, na dor, no sofrimento, no impedimento. Mas o grande desafio está aqui. Quem neste ano comprou algo novo para si? Eu vou começar comigo aqui, tá? Alguma coisa, um perfume, uma blusa, um tênis, algo diferente, ou deu de presente para alguém. Nós passamos Dia dos Namorados, e eu espero que você tenha agradado a patroa, tá? Se não agradou, complica para o seu lado. Mas olha, quanto você tem investido na obra missionária? Hoje é média. Nós investimos no reino de Deus pensando em missões menos do que nós gastamos com refrigerante. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que às vezes a gente vai ao Burger King, ao McDonald's 3 vezes no mês, mas a gente não investe um centavo para a obra missionária? Então, quando a igreja é despertada a pensar nos continentes e orar por isso, nós precisamos entender o chamado de Deus e o propósito de Deus. E a partir desse encontro com o missionário Antônio Geoslóis, e eu tenho uma péssima memória, mas eu nunca mais me esqueço dele, porque a partir dali a gente se tornou parceiro deles lá na Paraíba. E graças a Deus a igreja começou a entender a oferta de missões. E eu fiz uma proposta para o conselho da igreja que prontamente entendeu, mas com dificuldades. E eu desafiei a igreja como eu desafio, em Porto Real também é assim. Toda a igreja é desafiada a contribuir mensalmente 1% da renda para missões. E o conselho da igreja presbiteriana em Lambari aceitou o desafio depois de investir também 1% na obra missionária. Eu sei que nem toda igreja tem cantinas, nós trabalhamos com isso durante muito tempo e todos os meses a igreja de Lambari investia 5 salários para missões todos os meses. E eu creio que o crescimento se deu a partir daí. Não existe regra para a gente caminhar, mas existe pontos fundamentais para a gente pensar. Graças a Deus, e eu estou falando isso para vocês, porque em todo sínodo eu não encontro uma igreja onde eu me sinta tão à vontade quanto eu me sinto aqui na Quinta Igreja. Eu me sinto em casa porque vocês têm muito a ver com o que eu creio para a igreja, para a adoração, para celebrar o Senhor. Então, assim, a gente tem identificações, a gente acaba criando esses vínculos. Mas eu queria desafiar você a pensar nisso. E eu queria convidar você para olhar melhor do que Jesus para ensinar a gente, não tem. E João, o apóstolo amado, e é até bom a gente pensar nisso, eu fiquei quebrando meus neurônios, os poucos que eu tenho, e pensando que João fala que ele é o apóstolo amado, e eu fiquei procurando nos outros textos, e alguém me falou isso, eu falei assim: "Gente, não é possível". E eu estou lendo de novo os evangelhos, ponto a ponto, e eu não achei fora do evangelho de João ninguém dizendo que João era o apóstolo amado. Só no evangelho dele. Sabe por quê? Porque João entendia o amor de Jesus por ele. E esse amor de Jesus por nós nos leva a entender o que ele quer para a nossa vida. João foi o único dos apóstolos que não teve uma morte abrupta, mas ele, velhinho, foi lançado na ilha de Patmos para ser escravo lá, tirador nas minas de carvão, sofrendo. O afastamento da igreja, da comunhão. Segundo dizem, bebeu estanho derretido. A gente vai olhando e João aqui no capítulo 4 vai trazer uma menção muito especial e eu queria compartilhar com vocês sobre esse desafio, não apenas para irmos, mas para atuarmos como missionários. Porque na oração do Adilson eu reparei, nós precisamos pensar em missões não somente lá fora, mas aqui no bairro Santo Agostinho.
os desafios de Deus e os propósitos de Deus para a gente poder caminhar. A gente acaba entendendo as diferenças e os propósitos de Deus. Eu sou muito grato aqui ao presbitério de Volta Redonda, porque as igrejas têm parceiros na obra missionária. A Igreja Presidência Central de Volta Redonda é nossa parceira lá em Porto Real. Estou sempre presente, as escolas dominicais, o estilo é bem diferente do meu, mas eu aprendi a amar aquela igreja de um jeito muito especial. E a gente vai tendo parceiros, eu tenho parceiros da Igreja Presbiteriana 9 de Abril, eu tenho parceiros missionários lá da Bahia, eu tenho alguns parceiros missionários de São Paulo, gente que entendeu que a gente está no ministério, e eu já falei isso para os irmãos, o meu ministério é independente no sentido de não depender financeiramente nem da igreja e nem do presbitério. E eu aprendi a viver ao longo desses anos de fé. E Deus tem sido generoso, Deus tem sido gracioso, porque eu tenho uma coisa que eu tenho muita dificuldade é de missionário vir falar e chorar, reclamar. "Ai, a vida é do", não, querido, é um privilégio. Deus nos coloca as oportunidades. Eu vim um pouco antes, mas hoje foram 2 pessoas pela primeira vez na igreja. E eu não pude deixar de logo depois ir orar com essas pessoas e já marcar para visitá-las. Porque a gente precisa acompanhar essas pessoas. E aí, para complementar, ainda 2 famílias que foram, o marido está de trabalho, o Marcos é um deles, e aí eu fui levar em casa, e aí correndo, aí ela falou: "Não pode me deixar aqui na rua de jeito nenhum, é na porta de casa. O Adilson vai orando até eu chegar lá, o Luiz tá vai dar um jeito". Querido, de verdade, eu queria desafiar você a pensar na obra missionária como Jesus. João capítulo de número 4, de 1 a 30. E eu queria muito mais um bate-papo com vocês de forma bem prática, para desafiar você a entender o propósito de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus e do favor do Senhor. Alguém vai trabalhar amanhã? Quem vai trabalhar amanhã? Quem vai começar às 6 da manhã? Tem alguém que começa às 6 da manhã? Tem. Mas tem gente que levanta às 6, às 5h30. Provavelmente amanhã vai estar frio nesse horário, não vai? Alguém deixa de ir trabalhar porque está frio? Porque está com uma dorzinha de cabeça? Porque está com o dedão doendo? Mas as pessoas deixam de vir à igreja e adorar o Senhor por causa disso. Da mesma forma, quando nós pensamos na evangelização e nos desafios da obra missionária, nós precisamos pensar nas oportunidades que Deus nos dá. E eu queria olhar com vocês aí para o texto e pensar no desafio do Senhor para a sua vida. Diz assim, João capítulo de número 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber", pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: "Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, porque sou mulher samaritana?" Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: "Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva." Respondeu ela: "Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que o Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado?" Afirmou-lhe Jesus: "Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai, chama teu marido e vem cá."
Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Queridos, o grande desafio nosso é vivermos o evangelho de uma forma plena. David Livingstone, um missionário inglês que foi para a África e que me chama muita atenção na vivência de David Livingstone, porque um determinado momento, e ele viveu no período do século XIX, logo depois que ele passaram por aquele lugar e morreram, algumas pessoas foram lá para evangelizar e falaram de Jesus, daquela coisa toda, da pregação, e aí os moradores daquele lugar disseram: é verdade, ele esteve conosco aqui. Aí o pessoal, os missionários: não, não, não. Jesus viveu lá na Galileia, há uns 1900 anos atrás. Não, ele esteve aqui com a gente, ele pregou, ele viveu com a gente, ele falou com a gente. E aí na conversa foram entender que quem eles falavam era David Livingstone. Um homem que entendeu o chamado de Deus e que renunciou a todo o conforto, a todas as benesses da Inglaterra para ir num lugar pobre com dificuldades. Da mesma forma, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Cristo vivo abre mão da sua glória e vem habitar entre nós, sentir nossas dores, nossas lutas, nossas limitações. O texto bíblico diz que Jesus parou para beber água porque ele estava cansado da viagem. Amados, Jesus, o resplendor da glória, abre mão de todas as benesses para estar aqui e sentir as dores que eu sinto, que você sente, sentir as perseguições que os missionários sentem, sentir as lutas que você como cristão enfrenta. Mas quando nos deparamos com esse texto, e o livro de João é o livro mais simples para ser lido por qualquer pessoa, mas é um dos livros mais profundos para a questão teológica. Mas nessa conversa eu não quero me ater à teologia em si. Eu quero me ater à praticidade do desafio da obra missionária. Alguém aqui já pensou em sair do Brasil para ser missionário? Talvez você não pense nisso. Mas, quem sabe numa viagem missionária? Quem sabe num evento evangelístico da igreja? Mas eu quero pensar com vocês sobre o desafio da obra missionária no aqui e agora. Nós vislumbramos as dificuldades. Alguém topa morar na Coreia do Norte? Duvido. Imagina sem internet, sem celular, e o celular lá, assim, tira foto a cada 5 minutos, tá? E tudo vai lá para a liderança, para o governo. Imagine um país desse. Amados, quando nós pensamos, e desculpa a minha franqueza, que eu sei que isso é difícil você entender, mas enquanto nós não entendermos que Cristo tem que ser a pedra fundamental, as coisas não vão acontecer. Não há solução para o Brasil, nem da direita e nem da esquerda. A solução para o Brasil é a pessoa bendita de Jesus.
Nós precisamos compreender a graça de Deus. Agora nós precisamos entender os princípios de Deus para a nossa vida, para o dia a dia, para os propósitos de Deus, para o nosso coração. Olha, tem alguém que torce para o Palmeiras aqui? Tem? Tem não, né? Tá, lá em Portugal tem, viu. Tá. Olha, você vê, tá. Para o Botafogo? Nenhum botafoguense aqui? Nossa, rapaz, a coitada feio pra vocês dois, hein, tá. Tá. Lá em Porto Real, na igreja, eu já perguntei, tinha 9. Tudo acima de 70, mas tava lá, tá. Não tô falando nada de vocês não, tá. Tem algum torcedor do Flamengo aqui, quer ver agora? Ah lá, tá vendo? Inclusive o pastor, que veio de Minas, vai entender isso, tá. Tá. Mas eu passei por isso, porque eu sou fluminense. Aí, tem uma turma aí, ó, tá vendo? Não tô sozinho. Lá em Porto Real, na igreja, não tem ninguém, só eu, a mulher e a Agnes. Porque é assim, o que que eu tô querendo aplicar pra você? Por que que a gente ensina os nossos filhos? Seus filhos torcem? A esposa torce? Não? Você torce para Atlético Mineiro, né? Ah, obrigado, meu nome, tá? Ainda bem que aqui não tem aquelas entradas secretas, tá? Eu preguei em Lavras uma vez, o cara tinha uma porta que eu não sei do além, e lá no alto, e eu lá pregando, o cara veio e deu uma puxadinha na minha blusa, eu achei que era um anjo, quase caí duro lá, gente, sério mesmo, levei um susto, tá? Eu só não falei Jesus, porque ia ficar ruim, tá? Mas assim, nós vamos ensinando, eu sempre brinco. Eu sou fluminense por paixão, minha mulher por compaixão e meus filhos por obrigação. Tá? Mas a verdade é que a gente quer levar aquilo que a gente ama, gosta, para quem a gente ama e gosta, não é verdade? Mas nós precisamos fazer os nossos filhos amarem a Jesus sobre todas as coisas. Nós pensamos em faculdade. Hoje eu orei pelo Rafael, vai fazer medicina no ano que vem. Vou perder uma das famílias que a gente tem maior intimidade, porque eles amam o filho e vão mudar focando nessa situação. Amados, mas você pode dar tudo isso para eles. Se eles não entenderem que Jesus é a pessoa mais importante, não vai adiantar. Muitas vezes nós falamos assim: "Ah, mas o namorado da minha filha é tão gente boa, só falta converter". Querido, desculpa a minha franqueza, falta tudo. Porque o dia que morreu, você vai para o inferno ou você vai para o céu. Eu sei que isso não dá ibope, mas eu vim para anunciar o evangelho de Cristo. E nesse texto, alguns desafios nos são chamados. Primeiro deles é que a gente precisa pensar do versículo 7 ao versículo de número 9. O primeiro desafio da obra missionária é se envolver com pessoas. Nós precisamos nos relacionar com pessoas. Querido, não tem jeito, não dá para ser crente na sua casa. Como é que foi aqui, na quinta igreja, o pastor estava de fora que ele não estava aqui, tá? Mas vocês que estavam aqui, como é que foi na época da pandemia? Não fechou a igreja? Lá em Porto Real eu cheguei em 2020, janeiro de 2020, dia 25 de janeiro, arrumei as coisas, 7 dias morando em casa sem luz, porque a Enel não botava luz. Gente, eu falei assim: "Não é possível um negócio desse", já estavam puxando um bico do vizinho para ligar a geladeira. É complicado. Mas aí, beleza, animado, começamos os grupos pequenos, nos reunindo, já tinha umas 18 pessoas, porque eu fui pra lá, só tinha um casal. E o casal convidou o pessoal e a gente começou lá o pequeno grupo. Eu chamo de GECEM, Grupo de Comunhão, Evangelismo, Multiplicação. E aí, beleza, começamos o grupo. Aí, em março, dia 12 de março, se não me falha a memória, no domingo, nós pregamos, e aí veio um decreto da prefeitura e precisava fechar o tempo. Só abriu na última semana de dezembro. E aí era assim, só pode uma pessoa aqui, 3 metros para frente, outra 3 metros para lá, 3 metros para lá e 3 metros para lá. Só cabia 8 pessoas no tempo. Mas não tinha nem isso. Então tá tranquilo, deu para reunir tranquilo. Mas assim, foi bom? Foi gostoso em casa só? Sei lá, em casa assim, tranquilo? Porque no começo a transmissão todo mundo fez. Foi um desafio, todo mundo compenetrado. Passa o tempo, já tem gente penteando cabelo, tem gente conversando com o filho, já estava fazendo outra coisa, de vez em quando esquecia, o microfone aberto, e aí falava assim: "Ah, Maria, deixa a toalha molhada em cima da cama". Todo mundo passou por isso. Todo mundo passou por isso. Mas o problema é o seguinte, é que nós não estamos preparados.
para a questão da falta de relacionamento. Eu cheguei a propaganda, no Bradesco, lá em Porto Real, e fui impedido de entrar porque eu esqueci da máscara. E aí falaram assim: "Você não pode entrar sem máscara". Aí eu falei: "Mudaram as coisas, antigamente se entrasse de máscara era preso na hora, né, bandido, né, num banco mascarado". Ah, agora inverteu. Valores vão ser invertidos, mas o grande problema é que as pessoas deixaram de se relacionar. E o pós-pandemia continua real, porque talvez aqui algumas pessoas nem retornaram mais, não retornaram. E elas não querem, e talvez queiram apenas estar em casa, mas os relacionamentos são fundamentais. E aqui Jesus vai dizer sobre isso. E aí no verso 7 ao 9 diz assim: "Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Querido, a primeira coisa que nós precisamos entender e caminhar nessa direção é que os relacionamentos são fundamentais. Então, eu queria 3 palavras para você entender os desafios da obra missionária no relacionamento com as pessoas. Remova, tire, querido, todo o preconceito cultural do seu coração. A gente acaba criando isso. Ah, eu não vou evangelizar a pessoa porque ele é bêbado. Querido, eu vou falar com sinceridade do seu coração. A primeira vez que eu fui na igreja presbiteriana foi a única igreja que eu fui na minha vida e lá fiquei. Mas eu cheguei na igreja bêbado. E aí tinha um diácono dessa altura, 1,90 m, que já ficou assim em pé no banco, aqui do ladinho o tempo inteiro. E com razão, porque eu era terrível. Amados, ninguém deu crédito e ninguém acreditou que eu viraria gente. Mas, diante disso, alguém acreditou e me evangelizou, gastou tempo. Minha tia investiu tempo em mim, tia Maísa, me deu uma Bíblia, falava do evangelho, orava por mim, e ela dizia assim: "Faz 15 anos que eu estou orando por você, seu pai, sua mãe e seu irmão". Meu pai se converteu no leito de cama, caiu, ficou de cama, e lá ele ouviu o programa que eu faço, e faço todo dia, até se converter. Deus é bom. Minha mãe se converteu rapidamente. Meu irmão se entregou a Jesus neste mês passado. 25 anos de oração. E eu lembrei que no dia que eu vim aqui, estava falando sobre isso. Que o pastor contou da sua avó, com o bolo de dinheiro lá. E você é crente mesmo, viu, pastor? Eu não falei que você é crente. Se fosse minha avó, eu falei: eu não recebo. Mas aí, o desafio, amado, que coisa boa. Ele foi ver as filhas agora, tá chegando de viagem, falou assim: "Mano, você consegue me pegar na rodoviária? Eu tô vindo pra Volta Redonda, vou pra Barra Mansa". Eu falei: "Não, fica esperando aí que eu tô em Volta Redonda". Deus tem os seus planos e os seus propósitos, mas nós vamos tirar, porque às vezes a gente fica assim: "Ah, não, mas ele é bêbado. Ah, ele é mulherengo. Ah, ele é mal pagador. Ah, ele é homossexual". Querido, Deus é o Deus que faz milagres. Deus é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus tem propósito para as vidas. Eu chorei, confesso para vocês, agora há pouco tempo, com a morte da Melissa, se não me falha a memória, daquela jovem lá em Uberaba, presbiteriana, 14 anos. Os colegas de escola enfiaram uma faca no peito dela com um bilhete, e segundo a reportagem é por causa da inveja. Gente, o que me chamou a atenção é que eles disseram assim: "Nós não suportávamos a alegria dela". A alegria dela era Jesus. E isso precisa ser contemplado pelas pessoas que nos cercam, porque Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. A carta lida e aprovada por todos. Nosso coração precisa estar diante do Senhor. Então Jesus vai nos ensinar aqui de forma especial. Remova essas barreiras. Também, ah, mas nós vamos investir lá na Coreia. Vamos, Deus tem planos e propósitos. Nós precisamos crer nisso. Mas também supere o temor de evangelizar as pessoas. Porque parece que dá um treco na gente quando a gente fala de evangelizar. Amado, é sério, nós precisamos gastar tempo e investir nas pessoas. Mas quem é? Vamos ser sinceros, eu não sei se Volta Redonda tem,
Aí na área central, lá em Barra Mansa, tem um cara que começa a gritar lá no meio da rua, e ele pega a Bíblia e fala: "Só sai do converter, vocês vão para o inferno". E aquele negócio todo, o povo passa de largo. Não é isso que eu quero com você. Eu quero desafiar você a entender as oportunidades que Deus está dando para você. Quem tem menos de 18 anos aqui, por favor, levante a mão. Não minta não, hein, gente, tá? Levanta a mão aí bem alto, vê, tá vendo? Quem é que vocês vão ter maior eu pensei que ele tá até sem cabelo ali que levantou a mão, é o que tá do lado. Ah, obrigado, viu? Mas aí, vamos lá. Quem é que vocês vão precisar evangelizar? Ah, não vou evangelizar o empresário lá da empresa de ônibus. Não, você vai evangelizar seu colega de escola, seu vizinho, aquela turma que você joga bola. Não se esqueça quando vocês vão jogar futebol que vocês são crentes, tá? É o desafio de Deus, o propósito de Deus. Amado, mas também não vai fazer igual o bonitão aqui não, tá? Eu, quando da minha conversão, e eu fui jogar futebol e deu uma confusão lá na hora, e o André era amigo, mas ficou nervoso, mas bateu em mim com gosto. E eu falei assim: "Converti, não posso revidar". Apanhei feio, parça, apanhei feio. Aí o Rogério, que é meu amigo, falou assim: "Você é louco? Você é crente, mas não é bobo". Rapaz, a gente às vezes tem essas ideias também, tá? Então, assim, a gente precisa entender é que nós precisamos remover algumas ideias que nos afastam da presença de Deus. Então, nós precisamos superar o temor. "Ah, eu não sei falar". Quem foi na Bíblia mesmo que deu essa desculpa? Moisés. Aí o que Deus diz? "Eu serei tua boca, Moisés, fique tranquilo". "Ah, eu sou da família mais pobre". "Ah, eu sou o menor da minha casa". Querido, quem faz a obra é Deus. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Ah, o Espírito Santo de Deus, eu pensei que fosse você. Porque aí você tem desculpas para não evangelizar, para não pregar, para não anunciar, para não investir no reino de Deus, para não entender o propósito de Deus, a graça de Deus. Então, amado, apresente o evangelho de maneira simples. Querido, o desafio mais real. Jesus está mostrando isso para mim e para você, querido. Ele está falando: ó, se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Então, amado, nós precisamos crescer, entender o propósito de Deus. Eu uso algo muito simples, que eu não sei nem se já falei com vocês, já devo ter falado, mas que a gente precisa entender o A, B, C, D, E de Jesus. Entender que Deus é amor. Quando você evangeliza alguém, você faz isso. E a gente precisa praticar isso no dia a dia. E eu me deparo com alguém, eu tenho que aproveitar a oportunidade para falar de Jesus no ônibus, sentado na beira lá da rua. É o cara que vai cobrar a luz, tá? Porque a gente passa por isso também, viu, gente, tá? É a pessoa que te liga. Porque quando você tá devendo na praça, pode ficar tranquilo que você nunca fica sozinho. Ele te liga 3, 4, 5, 6, 8 vezes por dia. Pode ficar sossegado. E eu, como trabalho na corretora, e eu falo o tempo todo com o cliente ou com o pessoal. E eu, todos os dias, a pessoa que está lá atendendo fala assim: "Bom dia", agora tem aquela fase assim: "Bom dia, o que eu posso fazer por você?". Aí eu falo assim: "Bom dia, que Jesus abençoe seu dia". Amado, alguns já falam amém, alguns ficam mudo, engole a dentadura na hora. Então, amado, o desafio é que a gente precisa falar, a gente não sabe como é que estamos, e às vezes a gente tem a oportunidade de falar do amor de Jesus. Então, o A é do amor, você tem que pregar o amor de Jesus. Mas o amor de Jesus tem uma barreira, o B é uma barreira que se chama pecado. O amor de Deus é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha vida eterna. Mas existe uma barreira, o pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o C de cura, há uma cura. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu e em seu lugar. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Mas, para isso acontecer na sua vida, você precisa da decisão. Decisão. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sei que teologicamente esse texto está falando para gente que está na igreja, para religioso, mas o povo nem sabe disso, tá? Mas não basta decidir, tem que entregar. Amado, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará.
Querido, é isso que você precisa pregar o evangelho. Eu faço isso com as pessoas e no final eu falo: "Eu posso orar com você?" Algumas dizem assim: "Não". Então eu vou orar por você, tá? E aí você ora depois por ele, porque quem que vai convencê-lo? O Espírito sou eu não, eu só tenho que pregar, anunciar, aproveitar as oportunidades. Jesus está aproveitando a oportunidade, está usando um ponto de contato, falando de forma simples, mas nós é que complicamos demais as coisas, nós nem sempre entendemos isso. Mas eu quero caminhar numa segunda etapa. Quando você evangeliza alguém, você tem que também discipular as pessoas. Porque o grande problema da igreja é esse: a gente evangeliza e a gente fala assim: o pastor que se vire. O pastor Evers que ganha para isso, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Amado, é sério. O dia que a igreja presbiteriana entender que cada um deve ser um discipulador, ninguém segura essa igreja. Nós temos uma teologia fantástica, nós temos gente preparada, nós temos que colocar a mão no arado e não olhar para trás. Entender o chamado de Deus. E aqui, então, a segunda lição é essa, querido, que nós precisamos entender o propósito de Deus, da graça de Deus. Você precisa evangelizar confrontando o pecado humano. Isso não está muito em evidência. As pessoas hoje querem ouvir aquilo que faz coceirinha nos ouvidos. O que que as pessoas gostam de ouvir? "Ah, você é bom, você é maravilhoso, você é 10, você é fantástico, o mundo não seria o mesmo se você não existisse". Você tá parecendo estar indo num culto coach, né, a turma tá lá assim, quase que levantando a turma, quase que o povo começa a voar, de tão santo que a turma parece que é. Mas a Bíblia diz outra coisa, querido. A Bíblia diz que nós somos pecadores e que o pecado nos separa de Deus. Os vossos pecados fazem separação entre Deus e você. Por isso, no verso 16 ao 18, o texto diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens, nem marido teu é. Isso disseste por verdade. O que Jesus está tratando com ela? O seu pecado, o seu problema. Jesus, ele está anunciando que ele é a fonte da vida, mas ele está tratando com o pecado dela. O pecado é uma ofensa ao caráter de Deus. E a maioria das pessoas, inclusive eu, achava que eu ia para o céu porque eu era bom. Eu achava, eu aprendi. Ah, não, eu vou para o céu porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nem casado era, então eu nunca adulterei, eu era um santo, ó. Só bebia de segunda a segunda-feira, mas era um anjo. Achava que ia para o céu pelos merecimentos. E aí a gente vai entrando nesse engodo que a gente vai acreditando que para ir para o céu preciso ser apenas uma boa pessoa. E por isso que eu disse: "Ai, mas o namorado da minha filha, ele é gente boa, ele paga as contas em dia, ele é uma pessoa responsável. Ah, ele é tudo isso". Mas isso não basta, ele precisa conhecer Jesus, ele precisa ser confrontado. E às vezes as pessoas não conseguem compreender e entender o chamado de Deus, que isso ofende a Deus. E eu gosto muito do evangelismo explosivo, quando ele aplica a questão da omelete. Quem gosta de omelete aí? Quem gosta de omelete? Eu sou fãzaço. Vamos fazer uma omelete capuchada? Vamos lá. Eu gosto de omelete com 3 ovos, tá? Eu gosto com 3. E aí eu bato que ele fica assim dessa grossura, é uma beleza. É uma refeição. Mas vamos fazer uma com 4, porque nós vamos caprichar. Não, vamos fazer com 6, com 10, que aí vamos comer umas 4 pessoas, essa turma que gosta. Aí a gente quebra um ovo, quebra o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o nono, aí chega no 10º e joga o ovo, tá podre, fedido. Aí a gente bate, faz um omelete e come, beleza? O que que você faz? Joga tudo fora. É exatamente isso que são as nossas obras aos olhos de Deus. Pensar que você vai ser salvo por aquilo que você faz e as pessoas acreditam nisso, você tem que mostrar isso para elas. Esse é o desafio da obra missionária, de anunciar o evangelho, de entender que elas não podem se salvar, que caminhar 20 quilômetros, 30 quilômetros, subir as escadas ajoelhada, que ir na campanha das 7 semanas. Essa semana lá em Porto Real eu faço parte do conselho de pastores, e um pastor me convidou para as 7 semanas de Obed-Edom. E aí eu fui ver o que que era, ainda bem que eu estava ocupado naquele dia, tá, mas ainda tem mais umas 6, misericórdia. E aí eu fui ver o vídeo, aí tem 4 caras vestidos, assim, de túnica dourada, e aí eles entram na igreja com a Arca da Aliança, e a fumaça. Amado,
Deixa eu falar um negócio para você. O texto bíblico está falando contra isso. E eu vou mostrar para vocês que na evangelização é o pecado que nos afasta de Deus. Porque Jesus disse assim para aquela mulher: olha, nós conhecemos, por isso adoramos, vocês não conhecem. Mas vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo? Não é para adorar em Jerusalém. Então tem um monte de gente que acha que se for em Jerusalém e for batizado no Rio Jordão, está salvo. Querido, a água do Rio Jordão não salva ninguém. E aí eu vou nessa campanha das 7 semanas. Aí é o sal grosso, a água ungida. Eu lá em Minas, eu fiz programa há muitos anos, e um dia a senhora foi lá na igreja e falou: pastor, eu queria agradecer o senhor, que eu fui curado aquele dia que o senhor pediu para botar o copo d'água em cima do rádio e orar. Eu falei: eu acho que o senhor ouviu o programa de outro irmão. Foi meu não, ainda mais que eu sou contra, eu sou técnico em telecomunicações, lugar que não pode pôr água em cima do rádio. Caiu, queimou, igual esse da televisão, não tem jeito. Agora nem tem mais essa em cima da TV, né, porque as TV agora são fininhas, nem cabe mais. Mas, amado, nós criamos um monte de coisa, sal, rosa. O que Jesus está dizendo aqui, adorar a Deus em espírito e em verdade. Espírito não é lugar. Isso aqui, Deus não habita aqui em templos feitos por mãos humanas. A igreja somos nós, eu e você, adorando ao Rei vivo e verdadeiro. Então nós precisamos entender esse propósito de Deus. Mas quando ele diz em espírito e em verdade, verdade aqui, na língua grega, no original, a ideia não é contraposição à mentira, mas é uma contraposição à sombra. Então, se a gente voltar, recosturar o véu, como diz o João Alexandre naquela canção, e querer trazer elementos da cultura judaica para o culto, nós estamos fazendo isso. Nós estamos impedindo, nós estamos adorando a Deus em espírito e em mentira, em sombras. Então, amado, nós não podemos, mas daqui um pouco, o povo vai começar a sacrificar cordeiro de novo no templo. É sério, é só o que falta. Jesus é a fonte da vida, querido. Jesus está dizendo: eu sou a água da vida, e quem beber dessa água do seu interior fluirão rios de água viva. Vocês vão ter paz, e esse é o grande desafio de Deus para o meu e para o seu coração. O desafio de confrontarmos as pessoas nos seus pecados. Nós tratarmos os pecados das pessoas, porque o pecado, de acordo com João mesmo, olha o que diz o capítulo 8 de João, verso de número 34. Só para você parar e pensar. É o desafio de Deus para o meu e para o seu coração. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Para ir para o inferno, o que é que eu preciso fazer? Nada. Nada. Se você não fizer nada, você vai para o inferno. Essa é uma realidade. E hoje em dia, eu sei que não dá ibope isso, eu falo muito com as minhas ovelhas. Nós anunciamos o reino de Deus, mas nós precisamos mostrar para as pessoas que elas estavam perdidas. Eu gosto muito da mensagem do Cleuton, quando ele trabalha sobre isso, o Cleuton Stutz, tá? Meu amigo, eu brinco com ele que é um amigo mala. E aí o seguinte, o desafio, e se tem uma coisa que ele é fantástica no ensino, olha, o Cleuton é espetacular. E aí eu fiz um curso com ele sobre discipulado. E aí eu fiquei pensando, e ele fazendo a cena assim, a gente tá caminhando a largos passos pro inferno. Aí Deus vem e muda a gente para caminhar pro céu. É isso. É isso que você precisa anunciar para as pessoas, é isso que você precisa falar. Então, você se relaciona, prega o evangelho, as pessoas ouvem o evangelho, você as discipula, fala do amor de Jesus, gasta tempo com ela, investe com ela. Isso é missões. E a gente precisa entender esse chamado de Deus. Mas vou além, e o tempo já está indo embora, eu vou caminhar aqui a passos mais largos. Amado, o pecado vai te levar para o inferno. Porque João 3,16 diz o que mesmo? Porque Deus Yes, we are open e ambição aspect. Aí continuou: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui vem a terceira mensagem do desafio da obra missionária de acordo com Jesus. Evangelize mostrando o caminho da salvação.
O grande problema nosso é que nós queremos levar as pessoas e as pessoas aprendem isso, que a salvação depende delas. Nós somos orgulhosos, nós achamos e queremos contribuir com Deus. É mais ou menos o que a gente diz na igreja: "Se eu não for na igreja, a igreja fecha". Querido, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz: "Pela graça, mediante, isto não vem, não de obras". Mas por quê? Para que ninguém se glorie. Ah, meu amado, é graça, é favor imerecido. Então nós precisamos entender que quando nós evangelizamos, nós estamos a apontar Jesus. Porque quem que é o caminho? É a IPB? Ah, é a igreja evangélica. Não, o caminho é Jesus revelado nas escrituras sagradas. A igreja é a agência do reino de Deus. Nós amamos a nossa igreja. Mas se a gente amasse de verdade a igreja, eu ia falar para os presídios, viu, pastor Emerson? Não deixar o nome da IPB do lado de fora tomando chuva. A igreja é tão santa, o nome da denominação, põe aqui dentro. Põe lá fora não. É sério, querido, se placa de igreja fosse boa, não ficava do lado de fora tomando sol e chuva. E nós brigamos por causa da placa da igreja. Mas nós não brigamos por causa de Jesus. A gente não se envolve com amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então é graça. Essa graça, desculpa a expressão, rala a nossa cara no chapisco. E a gente precisa entender que é isso que Jesus está falando com essa mulher. Ô minha filha, não depende de ir ao monte, não depende de fazer isso. Você precisa adorar a Deus de todo o seu coração. Você precisa entender isso. E aí Jesus está dizendo que a salvação é unicamente por meio dele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, amado, por favor, quando você for pregar o evangelho, pregue Jesus. Anuncie o Filho de Deus, o reino do Filho do seu amor, aquele que nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Porque hoje eu e você somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para ficar aqui dentro? Não, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Você é a nação santa, um povo eleito. Meu amado, você precisa entender o chamado de Deus. Então a gente não pode se acomodar ao ver tudo isso. E hoje você precisa tirar essa semana para orar pelos missionários. Você precisa se envolver com a obra missionária. Você precisa se entregar mais e entender que tudo que você tem é pouco para oferecer para o Senhor. Ah, meu amado, é o chamado de Deus e o propósito de Deus. Querido, eu semana passada, a Norma, cadê a Norma? Hum, cadê ela? Ah, não lembro, eu salvei como Norma, tá vendo? Olha, você vê, além de tudo, tá ficando velho gaga. Sério mesmo, vou até mudar ali no celular. Não, deixa eu já mudar. Misericórdia, cara, eu sou fera. E aí eu falei com a irmã, me convidou para poder pregar no evento da SAF, só que o ano passado eu fui para um evento da Junta de Missões Nacionais, lá em Duque de Caxias. E quando a gente foi descer a serra, aquele dia o ônibus tombou e morreram os jogadores de futebol. Aí eu já e aí, nós não conseguimos chegar em tempo. Aí eles remarcaram e marcaram exatamente para o mesmo dia. E aí eu fui lá sábado passado. Volta de lá, o pastor Cláudio que me convidado para pregar no aniversário da igreja de Piraí. Eu falei: "Aproveitei que já estava lá, já voltava e pregava lá". Maravilha, tudo certo. E aí naquela hora de sair, despede as irmãs de tirar foto, porque nessa hora o missionário se sente o máximo. E as irmãs da SAF, se tem uma coisa que elas são boas, é pra cuidar da gente, é sério. Eu sou grato à Sociedade Auxiliadora Feminina e todo missionário da IPB é muito grato à SAF. Porque a SAF se envolve, abençoa todos os anos, tem um Natal missionário, graças à SAF. Amado, mas aí eu tô lá naquele negócio todo, e bolo, e come, tirar foto, não sei o quê. Uma velhinha de 97 anos falou: "Eu quero tirar foto porque a senhora é linda". Eu falei: "Irmã, a senhora não tá vendo mesmo. Ah, o problema de visão da senhora é grave". Mas aí fui lá tirar foto, a esposa com pressa para ir, eu falei: "Cadê ela?". Já foi pro carro. Aí vi minha Bíblia, meu celular, catei a Bíblia, o bolo e fui embora. Botei no carro, ela não estava, voltei, ela estava no banheiro. Beleza, vim embora. Aí nós chegando em Piraí, a Eveline enfia a mão para trás. Fala: "Amor, que Bíblia é essa aqui? Ué, não é a sua não?". "Não". Aí chega lá, em Piraí tá lá assim: "Presbítero Luciano". E aí um esboço, um monte de coisa de jovem, não sei o quê. Aí depois descobri, ele ia pregar no outro dia num congresso de jovem. Ele tá orando contra mim. Eu falei com ele lá, pedi desculpa pra ele.
E pior, ainda levei o bolo que era dele. Amado, então assim, a gente erra o alvo. Com Cristo não é diferente. Às vezes a gente pisa na bola, você já fracassou, já errou, já deu mau testemunho, já falhou, mas Deus quer te restaurar e assim como ele disse para aquela mulher, você já tiveste 5 maridos, esse que você tem, meu marido é. Então você falou a verdade, arruma a tua vida e vem me seguir. O desafio de Deus para mim e para você é isso, e eu quero concluir com você, desafiando você a parar e a pensar no propósito de Deus e da graça de Deus sendo entendida como necessidade para a sua vida. Não é só do pastor, não é só do conselho, não é só do missionário, é sua. E eu quero desafiar você a pensar 3 coisas para você sair daqui pensando. Todo aquele que foi salvo é tomado de coragem para evangelizar outras pessoas. O verso de número 28 fala isso, querido. Tá? O verso 28 fala sobre isso. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me diz tudo quanto eu tenho feito. Mas, segundo lugar, todo aquele que foi salvo tem que demonstrar mudança em sua forma de viver. Vinde comigo e vede um homem que me dissesse tudo o que eu tenho feito. Ela está dizendo assim: olha, eu estou vivendo errado e eu preciso corrigir minha vida. E esse homem sabe disso. Ele é o Messias. Amado, ele sabe da sua vida. Eu aprendi a gostar de uma definição sobre caráter, porque a gente define as pessoas da maneira nossa. Mas caráter, a melhor definição de caráter para mim foi aquela que diz assim: caráter é aquilo que eu sou quando ninguém mais me vê. Às vezes a gente pinta bonito para as pessoas, às vezes a gente muda de voz, a gente faz isso. Eh, É um problema sério, igual a gente, eu sou muito brincalhão, essa coisa toda, e normalmente as irmãs da safra em todo congresso que a gente vai, o evento, elas falam: "Nossa, deve ser uma beleza", aqui mesmo falaram com a Eveline naquele outro dia, que ela veio aqui: "Nossa, seu marido deve ser muito engraçado, gente, você deve rir muito". Ai, aí, porque é ela que suporta eu bravo, azedo, com os problemas do dia a dia. Amado, é sério, ninguém é 100% não. Mas Jesus conhece e quer que a gente viva para a glória do seu nome. Vocês acham que o pastor Elvis com essa cara de anjo dele aí é isso aí tudo? Ah, tá. Tem dica difícil, né não, irmã? Só a graça, eu sei disso, tá? Eu falo assim, desafio de Deus para o nosso coração. Mas eu queria terminar, é que todo aquele que foi salvo é tomado de uma alegria que jamais foi experimentada. Religiosidade não pode trazer alegria ao seu coração. Cargo não preenche, não traz alegria ao seu coração. É por isso que a Bíblia diz, e Paulo dizendo que a alegria é um dos gomos do fruto do Espírito. Amado, essa alegria só pode vir derramada pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa se alegrar. Alegrar que você não está vivendo aqui na África, que você não está talvez aqui na Ásia. Amado, aqui na América nós já temos lugares difíceis. A Europa, a igreja presbiteriana que surge na Europa e de forma especial a Escócia, o berço do presbiterianismo, precisa ser evangelizado. Eu vi esses dias aí, a igreja presbiteriana lá, linda, maravilhosa, e falando, tem 5 cultos por dia. Eu falei, nossa, deve estar bombando. Aí fui ver, aí um irmão falou assim, tem 5 cultos com 8 pessoas cada um. Só tradição. As igrejas na Europa estão virando boate, café, templos muçulmanos. Amado, nós temos que orar, nós temos que jejuar. O rei está voltando, nós temos que estar pronto, mas nós precisamos anunciar, pensar no propósito de Deus. Eu confesso para você que essa semana eu falei: "O tempo está próximo mesmo". Mas tem alguns sinais, tem muita coisa para acontecer, porque quando a gente pensa em Israel e Irã, bomba atômica, um monte de coisa, a gente se preocupa. Mas enquanto Deus tiver propósito, nada disso vai acontecer. Amado, nós vamos pregar o evangelho. Eu queria que você guardasse isso, porque às vezes a gente fala assim: "Ah, a igreja presbiteriana não faz missões". A IPB investe 54% da sua renda nacional em missões. Seja na APMT, seja na Missão Kaiowá, seja com a JMN. Amados, nós precisamos entender que somos uma igreja missionária, mas também tem que ser as igrejas locais, como vocês estão fazendo, despertando o coração das pessoas. Minha última pergunta para você aqui, de verdade. Quanto você está disposto para investir na salvação do seu filho? Eu garanto que qualquer um aqui trocaria tudo, se o filho não está nos caminhos do Senhor. Mas pense,
que a gente, neste momento, morrendo pela falta de investimento e de oração. Eu sei que Deus é soberano, mas nós precisamos parar de dar desculpas e nós precisamos orar, interceder, contribuir e investir no reino de Deus. Só para acabar. O que as pessoas têm visto em vocês? Qual a imagem que vocês passam para os seus vizinhos, para os seus amigos? Esses dias de manhã, eu levo a minha filha na escola e às vezes minha esposa começou a trabalhar agora, graças a Deus, depois de 5 anos, 24 horas por dia junto, eu falei: "Jesus, tem compaixão de mim". É sério, e dela também. Mas sabe que é difícil, 5 anos junto, 24 horas por dia, não é mole não, querido. Mas aí ela trabalhando agora, ela chega lá: "Nossa, eu estava com uma saudade do seu", aleluia, ai, maravilha. Mas amados, querido, aí eu saio lá 6h15 eu estava jogando água no carro, porque o meu carro fica do lado de fora, não é porque não tem garagem não, é porque a garagem o cachorro fica lá. É a minha mulher amada do golden dela lá, aí o carro fica do lado de fora, aí ó, serena, aquela coisa toda orvada, aí beleza, fui jogar água, aí eu estava lá assim, sem camisa, 6h15 e de bermuda, aí passa um senhor e fala assim: "Bom dia pastor". Aí eu: "Bom dia". Falei assim, a minha barriga até murchou na hora assim, sabe. Eu sei que são pequenos detalhes que às vezes, não entendi, pra ir ter me chamado dentro de alguma igreja pentecostal, e me conhece de algum evento, de alguma situação. O que eu tô querendo dizer pra você, é que se eu tivesse xingado, falado algo, ele teria ouvido. Qual o testemunho que nós temos dado? É esse o desafio de Deus. Você sabe o que que o Everson quer? É que vocês vivam o evangelho de forma simples. Nós não queremos ficar cuidando da vida de nenhuma ovelha. Nós queremos amar as ovelhas e ver o crescimento de vocês e o envolvimento de vocês com a obra do Senhor. Então, eu quero que você saia daqui com a certeza do amor de Deus. Jesus deu tempo na sua agenda para ir a Samaria, para falar com aquela mulher e salvar a gente daquele lugar. Você, quanto tem desprendido para alcançar corações? Que Ele te abençoe, te guarde e te proteja, em nome de Jesus.